Olá, camaradas. Meu nome é Rodrigo Mota, da Academia Seara e Flora. Nós estamos aqui hoje para ter mais uma conversa com aqueles estagiários, ainda alunos do ensino médio, que estão tendo resultados superlativos. Para mim, é uma experiência incrível, uma experiência inacreditável ter a oportunidade de trabalhar com eles. São alunos muito jovens ainda, não concluíram o ensino médio, que como parte da sua formação, além da teoria aprendida em sala de aula, eles vão realizar estágios em vendas. E em pouco tempo de estágio, esse estágio tem a duração de 1 ano, eles batem as metas, eles superam as metas, muitas vezes eles vendem mais até do que vendedores de 30 e 40 anos. Isso demonstra duas coisas, na minha opinião. Primeiro, a qualidade e a validade do trabalho que a gente está desenvolvendo. E a outra, a qualidade dos alunos que nós temos, que eles são absolutamente incríveis, fantásticos e guerreiros. Vocês vão falar que o Rodrigo leva para o pessoal, se empolga. Tudo isso é verdade. Assim como é verdade o resultado maravilhoso que eles obtêm de forma consistente, mês após mês. Eu estou aqui hoje, então, portanto, com a Laura. Tudo bem, Laura? Oi, tudo. Com o Nicolas. Tudo bem, Nicolas? Ótimo. E com a Isabelle. Tudo bem, Isa? Tudo bem. Só que esse cumprimento foi um pouco... Olá, tudo bem? Cumprimento aqui, né? Eles são demais e a gente está aqui para conversar com eles, para conhecer um pouco mais dessa trajetória e das grandes vitórias que eles têm conquistado. Vamos começar com a Laura, então, por ordem. Tudo bem, Isa, com você? Você tem que ser depois, Nicolas, não tem jeito. Vocês estão numa jornada acelerada de formação. São super jovens, mas já têm essa trajetória de sucesso incrível que vocês estão obtendo. Conta então, Laura, como você conseguiu chegar nesse trabalho? Como é que você gerenciou a sua rotina que permitiu para você chegar aonde você chegou até agora? Eu acho que ver o que os outros fazem de bom também e levar para mim. Então, por exemplo, tem muita gente da equipe que fazia a cotação para todos os clientes todo dia e mandava no grupo. Então, por que não compartilhar isso, né? Então, compartilhar, ô Nicolas, então, fiz tal coisa, deu certo. Compartilhar com a equipe. Então, eu acho que eu peguei muitas coisas que as pessoas faziam, tinham coisas boas que elas faziam no trabalho e trazer para minha rota, testar, por que não? Muito legal. Isso é uma humildade também, né? Um trabalho em equipe muito impressionante. E você, Isa? Bom, eu acho que os números sempre falam muito alto. Então, eu começo logo do estágio, eu montei uma planilha para conseguir acompanhar os meus números e para conseguir prever quanto eu ia acabar com o final do mês, tanto de faturamento quanto de volume. Foi uma planilha que me ajudou muito, inclusive foi a planilha que me ajudou a bater os 40 mil. Eu também gosto muito sempre de pegar as boas práticas que o pessoal vive compartilhando nos nossos grupos de trabalho. Então, nós temos uma relação muito próxima, muito unida, e isso nos ajuda mesmo a evoluir como pessoas e como equipe. Então, desde o início do estágio, a gente foi pegando essas boas práticas aos poucos e a gente foi desenvolvendo-las para a gente conseguir agrupá-las do melhor jeito possível e alcançar os nossos melhores resultados individualmente e como equipe. O poeta já dizia, né? O barco que não sabe para qual porto quer chegar, não vai chegar em lugar nenhum, né? E parabéns, isso de você colocar as metas, além do outro exemplo que você deu, tenho certeza que contribuiu. Tanto contribuiu que você bate a meta direto, né? E você, Nicolas? Não menos importante, mas por prioridade, né? O meu é muito parecido com o da Isa também. Eu sempre gostei muito de me organizar com questões de planilhas. Então, principalmente nessa nova rota que a gente conseguiu trazer nesse ano, conseguir organizar todos os clientes que você vai visitar. Porque, por exemplo, a gente teve uma mudança de rotas no início desse ano, que o nosso supervisor trouxe pra gente uma lista. Pelo menos eu tinha quase 100 clientes ali. Então eu consegui se organizar para cada dia, tentar visitar o máximo possível, ver quais são os potenciais para você conseguir destinar uma maior atenção, um maior apego para cada um deles, para que assim eu conseguisse trazer todo o meu resultado e conseguir impactar no meu número, né? Então eu acho que é conseguir trazer aliar todas essas informações com essa organização que a gente traz para conseguir chegar no cliente já com tudo na ponta da língua e conseguir saber o que é melhor para cada um deles, conseguir trabalhar com as necessidades deles. Gostei desse exemplo da organização. Sabe que durante o tempo, né, eu aprendi que é muito importante a organização. As pessoas que
trabalham perto de mim acham que eu até sou meio bitolado na organização, que eu tomo nota em todas as reuniões, eu marco na agenda tudo que tem marcado. Mas eu não acho que é uma bitola, acho que é libertador, porque quando você se organiza, você pode ter, como cada um de vocês tem e teve, tempo para ver as oportunidades e para superar as metas, né? Não é uma coisa que te limita, pode ser uma coisa que te expande as perspectivas, né? Laura, dos aprendizados práticos, que foram tantos nesse tempo de estágio, né? O que você destaca? De repente, dá um exemplo que a sua atuação fez a diferença e, a partir do aprendizado obtido, teve uma contribuição para você chegar nessa conquista do resultado que você teve. Eu acho que foco, principalmente. Que nem o Nicolas falou, ver os clientes que realmente têm potencial. E estabelecer as metas próprias. Tem aquela questão do desafio. Nossa, além do desafio de 40 mil, tem os pequenos desafios dia a dia. Vender 150 quilos. Aí eu tenho que dividir pelos clientes que tenho no dia. Quanto que eu tenho que vender para cada um? Então, fazer essas pequenas metas, esses pequenos desafios, exatamente, para aí conseguir chegar no objetivo principal, que era os 40 mil. Muito bom. Desdobrar a meta, adorei essa. E vocês, Bom, eu tenho um exemplo para dar que eu acho que fica mais fácil. Eu tinha um cliente que ele comprava apenas uma caixa de linguiça comigo a cada 2 semanas. E eu sabia que ele tinha muito potencial para compra de filé de frango, porque ele comprava muito de outros fornecedores, mas ele se negava de comprar comigo. Eu continuava passando lá todas as semanas e eu continuava oferecendo isso para ele. E aí, uma vez, a entrega de frango que ele tinha comprado não chegou e ele pediu de mim. E atualmente ele pede 5 ou 7 caixas de filé de frango comigo por semana. Então, acho que a insistência, você ser persistente no seu cliente, sabendo do potencial dele, é muito importante. Porque se eu tivesse deixado esse cliente, quando eu visse que ele comprava apenas uma caixa de linguiça e não trazia um número muito grande para mim, eu não estaria vendendo tão bem para ele atualmente. Então, acho que nós temos que ser persistentes, nós temos que continuar visitando, nós temos que ter a garra absurda para conseguir conquistar as coisas. Nossa, fantástico esse exemplo. É que eu prometo, eu juro para vocês que nós não combinamos, mas cada coisa que eles estão falando é o que eu acredito de coração, assim mesmo. É muito, muito, muito legal esse o seu exemplo. E você, Nicolas? A Isa de novo falou basicamente o que eu pensei, que é, além da persistência que ela disse, eu acho que a resiliência também é muito importante, porque você conseguir ir contra tudo que vem contra você para conseguir ultrapassar isso. Então, ela deu o exemplo de um cliente dela, eu vou dar um meu também, que era um cliente que não estava na minha base, e quando eu vi ele, eu achei que ele seria muito potencial para mim, que ele ia me ajudar a conseguir atingir os meus resultados. No começo que eu tentei cadastrar ele, deu muito errado, porque teve uma alteração de sócio, muito burocratização, né? E aí eu fui correndo atrás, fiquei 3 meses só para conseguir cadastrar ele. Quando eu consegui, aos poucos eu fui ganhando a confiança dele. Hoje, eu chego no freezer dele, eu nem preciso perguntar para ele o que ele quer. Eu vou e faço pedido por ele, vejo o estoque dele e vou só realmente preenchendo tudo que ele precisa. Então eu acho que é justamente você não se deixar abalar por qualquer coisa ruim que apareça de primeiro momento. E sim se esforçar para ultrapassar e conseguir chegar no resultado. Vocês já ouviram falar de um escritor que chama Napoleon Hill? Ele tem uma pesquisa como as pessoas obtêm sucesso no trabalho, já foi muito famoso no século XX nos Estados Unidos, principalmente no Brasil também, né? Mas tem um negócio que é legal que ele fala, que é assim, quando você compartilha de alguns objetivos comuns e começa a conviver com uma pessoa, você vai criando o que ele falou que é um mastermind, é uma forma de olhar o mundo parecida, né? Eu tô pensando assim, se nós 4 não estamos num mastermind aqui, sabe? Porque vocês estão falando assim, tem tudo a ver com o que eu penso, né? E que você falou que a Isa pensa o que você pensa, o que a Laura pensa, o que a Isa pensa. Então, super legal esse mastermind. Hein? Porque primeiro é do bem, ninguém tá fazendo mal a ninguém, e tá ajudando todo mundo a se desenvolver, né? A empresa, cada um de vocês, né? Laura, vamos lá. Treinamentos, capacitações, aprendizados. Você tem alguma coisa em sala de aula? Você tem alguma coisa para destacar que contribuiu para você ter todo esse sucesso que você está tendo em vendas? Eu acho que os treinamentos que vocês dão são muito válidos. Eles ajudam bastante. Faz a gente enxergar, às vezes, as coisas de uma forma diferente. Falar, nossa, poxa, eu não uso isso. Trazer também os casos de ensino. Ver o que uma empresa pode melhorar.
E aí, às vezes, aplicar, até mesmo trazer para os seus clientes, falar, ó, material de ponto de venda, levar para o seu cliente, falar, ó, a gente pode fazer uma ação assim, pode deixar isso mais bonito, chamar mais atenção. Então, todos os aprendizados que a gente tem da escola, trazer para o seu cliente, para ele prosperar, né? Visar que ele prospere, porque assim você também irá prosperar, irá conseguir atingir suas metas. Você falou um ponto bom. O caso de ensino é o mais próximo que nós já chegamos nas metodologias possíveis para conectar vocês com o negócio. A grande conexão é no estágio, né? Mas a segunda maior conexão é através do caso, que vocês recebem uma marca e um desafio real que o negócio está tendo e tem que responder. Qual a marca que você tem esse ano? Nós estamos com a Francis. Todos com a frete. Sim. Tá vendo? E é uma marca que você vê, tá crescendo absurdamente, tem todo um desafio de marketing que vocês estão enfrentando, que é o desafio deles. Vocês viram o feedback do Te Amo, o vídeo que ele gravou? Adorou, assim, se empolgou com vocês de uma forma absurda, assim. E vocês, Bom, eu gostei muito do treinamento de pricing e do treinamento de produtos, ambos fornecidos por vocês da Academia Seara Flora. Eu gosto muito de entender o porquê as coisas acontecem e como as coisas acontecem, porque dessa forma a gente consegue transmiti-las para o próximo de um jeito mais fácil. Então, se o cliente chega para você e pergunta por que um produto aumentou o preço, por que um produto é de tal forma, de tal jeito, você tem a propriedade para respondê-lo de uma forma boa, de uma forma verdadeira. Você não precisa se enrolar, inventar coisas que não são reais. Você consegue realmente passar a informação para ele e você transmite todo o seu conhecimento. Além de todas as aulas que nós tivemos durante todos os anos de marketing, gestão de pessoas, isso ajuda muito a gente a se comunicar de maneira clara, a falar de uma maneira bonita, de uma maneira persuasiva também, que o cliente compre com a gente. Então, eu acho muito legal. É uma junção também dos treinamentos que a Academia Seara Flora nos proporcionou e de todas as aulas que nós tivemos. A gente consegue capturar pontos-chave nesses momentos que nos ajudam mesmo a desenvolver o cliente e realizar a compra dele. esse ponto que você falou do price é bem interessante, porque você estava falando, estava lembrando do Congresso de Marcas do ano passado. Se vocês pegarem as gravações, vão ver assim. Mais da metade dos grupos propõe o quê? Reduzir preço. Só quando você reduz preço, você pode desvalorizar a sua marca e não necessariamente tem condições para fazer o melhor produto. Esse ano, o Tiama ficou emprestado todos os grupos, o Tiama é o diretor da Flora, que esteve em sala de aula com eles, né? Todos os grupos, sem exceção, propuseram aumento de preço. E com inovações associadas, né? Porque o nosso desafio é gerar valor à marca e depois expandir a novas linhas. Esse é exatamente o nosso desafio. Então, a gente entendeu que para gerar valor, nós precisávamos agregar valor ao nosso produto de fato, em benefícios funcionais, mas também com esse valor agregado nos benefícios funcionais, nós precisamos ter um aumento de preço que acompanhe todas essas mudanças. E assim a gente consegue agregar mais valor à marca. Foram na veia. Foi ótimo, ele adorou. E você, Nicolas? Pra mim, esse treinamento de pricing, assim, foi o treinamento que mais me tocou também, porque principalmente antes, eu ficava muito pensando como a cabeça do consumidor funcionava, né? Tipo, nossa, mas por que ele vai querer comprar de mim se eu tô com um preço muito alto, muito elevado? E aí, por exemplo, esse treinamento de pricing trouxe muito para mim esse conhecimento de que para todo investimento tem um custo. Então, quando o cliente ele percebe, ele realmente entende o que você está vendendo, ele se disponibiliza, cabe a ele desembolsar o valor que ele realmente entende que você é capaz de retribuir ele, que vai fazer ele ter o ganho dele. Então, eu acho que esse treinamento de pricing, ele foi muito importante para que eu conseguisse realmente ter uma sacada nas minhas vendas e conseguir mostrar para o meu cliente o que ele está comprando da gente, né? Então, acho que foi muito importante. Muito bacana. Agora, estamos indo para a quarta, infelizmente última pergunta da nossa conversa. Mas, Laura, se você tivesse que deixar um recado, nós temos, acho que dentro da Seara e da Flora, 42 ou 43 alunos que vão começar os seus estágios, à medida que vocês também vão estar partindo para uma próxima etapa da jornada. Cristo! E o que você dá de recado para ele, um processo, uma leitura, uma recomendação para ele começar assim com
um pé direito a esse momento dele? Eu acho que tentar também com os pequenos negócios. A gente atende food, né? Então, são restaurante, cantina. É aquele lugar pequeno que você fala, nossa, não vai comprar nada. Mas aí eu tenho um caso que é um cliente meu, que ele era uma lanchonetezinha pequenininha e ele vende salgado R$ 1,50. Você fala, nossa, vai comprar o quê? Uma caixa no máximo, sei lá, de salsicha, de toscana, de calabresa. Mas não. Aí você se surpreende quando você dá a possibilidade de você mesmo conhecer o negócio da outra pessoa. Então eu fui lá, eu cadastrei e hoje em dia ele abriu a terceira loja dele essa semana e ele tá comprando 1 tonelada no mês comigo. Então é mesmo se permitir conhecer outras coisas, não desistir. Apesar daquele negócio ser pequeno, ele pode prosperar muito e te surpreender. Então não julgar, né, o lugar que você está atendendo e ir lá com a garra absurda, com foco, determinação que vai realizar. Fantástico esse exemplo, viu? É isso mesmo. E você, Isa? Bom, eu tive uma palestra ontem, na verdade nós três estávamos na palestra e eu acredito que isso cabe muito aqui. O diretor do comercial de Natura do mercado interno, ele falou pra gente que um vendedor, ele precisa ter 3 coisas. Ele não pode ter vergonha, então ele precisa se arriscar, ele não pode ter medo de conflitar com o seu comprador, ele precisa ter a habilidade de falar, o jogo de cintura, ele precisa ter disciplina, porque não se consegue se vender bem sem disciplina, você precisa estar no cliente no mesmo horário todas as semanas e você precisa ter a gestão. Então você precisa ter a gestão dos seus números, como que você está fazendo, quais são as suas métricas. E eu acho que o pessoal que está entrando, essas são as maiores dicas. Não tenham vergonha, se arrisquem. Às vezes por conta da idade a gente fica meio acanhado, a gente não se abre tanto. Não tenham vergonha, vão para cima. Tenham disciplina, acordem no mesmo horário, tomem café da manhã antes de ir pra aula. Tenham a disciplina e tenham a gestão. Não tenham medo de pedir ajuda para o supervisor, para gerir os números e para conseguir atingir os seus resultados que você busca. Muito bom. Nicolas, você? Eu acho que o vendedor ele precisa. Eu pelo menos considero 3 coisas muito importantes para ele no dia a dia, né? Primeiro que eu acho é o planejamento diário dele, assim que ele acorda, ele vê o que ele vai fazer nos clientes que ele vai visitar naquele dia. Então, se ele vai tentar trazer combos para trazer resultado para ele, se ele pensa se tal cliente tem alguma oportunidade de produto para você levar para ele. Então, você já se antecipar para quando você chegar no cliente, você já ter o que falar, né? Você já ter tudo em mente. A outra coisa é, quando você chega no cliente, fazer a leitura de loja, que eu acho que é o mais essencial dessa parte. Porque todo o seu planejamento, ele pode mudar a partir disso, porque você tem que entregar para o cliente o que ele realmente está precisando. Então não adianta você pensar em uma coisa e chegar lá e o cliente não está precisando daquilo. Então, o seu planejamento ele pode te ajudar a, quando você fazer a leitura de loja, ser mais no detalhe, ir mais no detalhe para fazer com que realmente o cliente entenda que ele vai estar ganhando dinheiro comprando de você. Eu acho que, por último, depois que você negocia com ele, é ter realmente a persistência. Não deu certo? Cara, depois você volta e tenta de novo, porque uma hora você vai colher os frutos que você plantou, que, assim, sempre aconteceu comigo e todos os clientes que eu tive essa persistência mesmo. Eu acho que isso é o que eu uso para os meus clientes. Tá bom. Camaradas, a gente está perto de concluir o estágio de vocês. Da minha parte, para esse podcast, mas meus parabéns, vocês são guerreiros demais. Qualquer aluno da Germinari é guerreiro demais, porque é uma jornada dura. Vocês são corajosos demais. Comece no médio, vão trabalhar, vão superar as metas. Então, assim, por tudo eu tenho muita admiração e muito respeito por cada um de vocês. Nesse 1 ano, eu não sou professor de campo, infelizmente, mas a gente teve alguns momentos, algumas oportunidades para conversar. E eu nunca tive uma oportunidade, um momento com vocês que eu não aprendi, que eu me empolguei de estar do lado. Eu vejo vocês jovens, determinados, inteligentes, corajosos.
Nós aqui da Academia Seara e Flora, vocês vão agora para um próximo passo, mas o mundo caminha daqui, caminha dali, e a gente está focado, assim como vocês, em formar os tocadores de negócios. Talvez, eu falo isso, a gente esteja trabalhando junto no futuro, e talvez em breve, não sei, né? Da minha parte, sucesso, contem sempre em qualquer ocasião conosco e vamos com garra absurda.